Eu sou o Rinco e hoje a gente vai desenvolver aqui um sistema de verificação para o nosso bot em Discord.js com TypeScript. E essa foi uma sugestão dada aqui pelo nosso amigo no nosso fórum de sugestões. Ele quer um sistema que quando um novo usuário entra no servidor, ele tem que enviar uma mensagem em um canal, por exemplo. Depois de enviar, o bot manda uma mensagem de confirmação e dá um cargo. Então a gente vai fazer um esquema aqui, só que usando um código. A gente vai fazer um comandinho simples, ele vai dar a /verificar, o bot vai gerar um código aleatório para ele, e aí ele tem 30 segundos para poder clicar no botão e fazer a verificação com esse código. Se passar os 30 segundos, o código expira e ele tem que usar o comando de novo. E aí quando ele usar o código, ele vai receber o cargo aí e tudo mais. E se você também tiver sugestões de comandos e sistemas aí para o nosso bot, ou que você tenha dúvida de como fazer, pode entrar aí no meu Discord e vir aqui no nosso fórum de sugestões e criar uma postagem assim como nosso amigo aqui. O link do convite do Discord está aí na descrição, é só clicar e entrar. Certo? A gente está aqui no nosso projeto no VS Code, e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, esse bot eu já mostrei como faz, ele completinho, como é que configura as pastas e tudo mais, como é que faz um render. Ele tem um render diferente dos outros bots. Se você quiser conferir, clica no card aí em cima ou acessa a playlist aí no canal. Mas sem enrolação, vamos começar, né? Primeiro a gente vai criar uma nova pasta aqui para separar nosso comando por categoria. Eu vou dar o nome dessa pasta de security e dentro dela a gente vai criar o comando verify. Então a gente já vai começar aqui exportando por padrão o nosso comando, né? O nome do comando eu vou deixar de verificar, vou pôr essa descrição aqui. E o tipo do comando, ele é um chat input. E a gente vai criar a função run aqui dele, assíncrona, e a gente já pode extrair aqui a interação, que é só o que a gente vai usar nesse comando. Faz aquela checagem simples, se a interação está em cache de guild. Se ela não tiver, retorna o código. Então beleza, a gente já vai começar aqui extraindo duas coisas de interação, que é o member e a guilda. Então beleza, os dois já estão extraídos. Então a gente vai começar fazendo o seguinte. A gente vai começar obtendo o cargo que a gente quer adicionar na pessoa a partir dessa verificação. Só que a gente não vai adicionar esse cargo nessa execução do comando aqui. A gente vai adicionar na execução de botão. Mas a gente precisa verificar se a pessoa tem o cargo. Então a gente pode fazer assim, ó. Vamos armazenar o cargo aqui, ó. Guild roles cache find. A gente usa o find aqui e pega uma função onde o role name seja igual. Aí a gente passa aqui o nome do nosso cargo. Você pode fazer de outra maneira. Você pode usar o get aqui também. Aí você passa o ID do cargo, caso você tenha. Ou caso você tenha salvo o ID num banco de dados ou qualquer coisa. Provavelmente vocês devem saber como que obtém um cargo, né? Vamos fazer uma verificação básica aqui. Se não tiver o cargo, a gente vai simplesmente retornar uma resposta. Vou deixar a resposta privada aqui para a pessoa, né? A gente retorna isso aqui, cargo não configurado. Só que isso aqui não vai para o usuário final, porque a gente vai testar o nosso comando. E se o cargo não estiver configurado, a gente vai configurar antes de liberar o comando de boa para todo mundo no nosso servidor, né? Mas isso aqui é só para a gente ter certeza que o cargo não vai ser indefinido aqui nos nossos tipos. Agora a gente vai verificar se nos cargos desse membro aqui tem esse cargo que a gente acabou de achar. Ou seja, a gente vai verificar se o membro tem o cargo. Então, se ele já tiver o cargo da verificação, a gente vai enviar outra mensagem privada aqui para ele, dizendo que ele já está verificado. Beleza, essa aqui é uma parte simples. Agora a gente vai configurar uma coisa aqui no nosso comando para a gente poder criar os nossos códigos. Então aqui em cima, antes de começar o comando, a gente vai criar aqui uma variável members, no plural, e ela vai ser aqui uma collection do Discord.js. Então já importa ela aqui. Eu já fiz um vídeo inteirinho mostrando como é que funcionam as collections, sobre todos os métodos delas. Se você quiser entender mais sobre as collections, pode acessar o card aqui em cima ou a playlist aí no canal, né? Mas simplesmente aqui a gente vai criar uma collection onde a chave é uma string e o valor também é uma string. E a gente já inicia essa collection aqui. Então a chave vai ser o ID do usuário e o valor vai ser simplesmente o código que a gente vai solicitar. Então a gente vai simplesmente verificar aqui, ó, se em members tem, aí a gente passa aqui o ID do nosso membro. Então caso o membro já tiver nessa collection, a gente vai exibir uma coisa aqui, só que a gente não tem essa coisa ainda, então a gente ainda vai criar ela. Mas antes da gente criar isso aqui, a gente vem no finalzinho do nosso comando e a gente vai criar duas funções para poder gerar um código aleatório. A primeira função vai ser alternate capitals, ela vai receber aqui uma string e vai retornar. A gente vai desestruturar essa string e a gente vai fazer um map aqui. Primeiro é o caractere
e o segundo é o index. A gente vai fazer assim, a gente retorna isso aqui, ó, caractere, aí abre aqui uma template string, to, abre aqui outra, a gente vai pôr aqui uma variável, se isso aqui for positivo, a gente vai retornar aqui um upper, se não, retorna um lower. E aí no final, case. E aí usa, porque isso aqui seria uma função, né? E depois dá um join aqui. Tem que escrever certo aqui, né? Lower. Que vai basicamente pegar uma string que a gente fez e aleatorizar os caracteres dela, mas tipo assim, não vai mudar eles de ordem, vai aleatorizar tipo assim. A gente tem, por exemplo, o meu nome aqui, ele vai ficar tipo assim, ó. Ele vai pôr uns caracteres maiores, outros menores, ele vai deixar bem aleatório, sabe? E aqui embaixo a gente vai criar outra função que vai criar um texto aleatório pra gente criar um código. Então a gente vai retornar aqui um alternate capitals e a gente vai criar uma string usando math random. A gente gera um número aleatório e a gente vai passar ele para string e a gente corta essa string a partir do segundo caractere, 8 caracteres. Beleza, a gente já tem aqui as nossas duas funções. Então a gente pode subir aqui no nosso comando, a gente vem aqui no topo e aqui a gente vai criar um modal que a gente vai usar tanto na execução do comando quanto na execução do botão. Então a gente pode criar aqui o verify modal e ele vai receber aqui um new modal builder. Como eu tenho aqui o code snippet, eu posso só clicar aqui e ele já gera aqui um modal para mim, e eu vou apagar aqui esse segundo input que eu não preciso. Se você quiser também o code snippet de Discord JS V14 com TypeScript, é só vir na loja do VS Code e baixar aqui, ó, só copiar esse nome, digita aí na loja do Marketplace do VS Code e você pode simplesmente instalar o code snippet e você vai ter vários atalhos de código aqui que eu mesmo fiz. E aí depois que a gente usa o code snippet, a gente pode simplesmente importar aqui as nossas classes, ó. A gente vai importando as classes para poder usar e tudo mais e pronto, já fica bonitinho. O custom ID eu vou colocar de verify code modal, o título eu vou deixar verificação e agora aqui no nosso input vou colocar verify code input, o label vai ser código de verificação e o placeholder vai ser insira o código de verificação. Então pronto, a gente criou um modal rapidinho aqui com o code snippet e a gente já pode usar ele aqui embaixo. Então a gente volta aqui no nosso if que a gente deixou em aberto e aí a gente vai fazer um interaction show modal e passa aqui o nosso modal. Se o membro já tiver aqui na nossa collection de membros, o modal vai ser aberto aqui para ele. Mas caso ele não esteja, o código vai continuar aqui e a gente vai colocar ele na collection de member com código. Então a gente precisa criar aqui uma variável aqui para o nosso código. Ele vai receber um random text e eu vou criar aqui também um timestamp. A gente faz um new date, pega date now, que é o horário atual, e a gente acrescenta aqui 30.000, que são milissegundos. Ou seja, a gente tem um timestamp aqui de 30 segundos no futuro. E com isso a gente pode enviar uma resposta aqui para o usuário. Muito simples, ó. A gente vai fazer um interaction reply. Eu quero que essa resposta seja efêmera, ou seja, só ele pode ver. E a gente vai criar um embed aqui muito simples. A gente pode usar também um code snippet, ó. New embed, eu vou criar um embed simples. E ele vai ter um título sistema de verificação. Deixa eu importar o embed builder, né? E agora aqui na descrição a gente vai digitar algumas coisas, ó. Você precisará digitar o código a seguir. E aí a gente vai colocar aqui um código entre o spoiler. Quando a gente coloca essas duas barrinhas aqui entre um texto, o código ele fica ocultado. Código não, né? Qualquer texto, ele fica ocultado lá na mensagem do Discord. Então aqui a gente só passa o nosso code e agora a gente quebra a linha aqui e a gente escreve assim, copia e cole no formulário que será exibido. Aí aqui eu vou usar a função italic do Discord JS, porta ela aqui e eu vou pôr um texto aqui em template string também. O código expira e aí a gente vai usar a função time também do Discord JS. A gente passa aqui o nosso timestamp e o formato é relativo. Vocês vão ver, vai ficar legalzinho lá no server. Aí aqui no final da linha quebra também, ó, e a gente pode escrever assim, ó, clique no botão abaixo para verificar. E agora a gente vai criar o botão. A gente põe uma vírgula aqui depois do array de embeds e usa a propriedade components. Abre o array, vamos criar aqui um new action row. Também estou usando aqui o code snippet, ele cria rapidinho. A gente pode passar aqui o button builder. Vamos abrir aqui um new button, pronto. E aí a gente passa aqui o custom ID vai ser verify code button. Label eu vou pôr verificar e o button style eu deixo sussex mesmo, que é aquele botão verdinho. Então pronto, depois dessa nossa resposta aqui, vou até minimizar ela, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai acessar aqui nossa collection de members e vai definir pro membro ID o nosso code. Então pronto, já está definido. E a gente vai fazer um set timeout aqui, passa a função e depois a gente passa aqui 30.000, que são os milissegundos. E aqui a função é super simples, ela simplesmente vai deletar o nosso member ID dessa collection aqui. Então pronto, do jeito que está aqui, a gente tem um comando bem simples. Primeiro ele obtém o cargo, verifica se o cargo está configurado. Depois ele verifica se o membro tem esse cargo. Se ele tiver, vai retornar que ele já está verificado. Depois a gente verifica se o membro já está na collection aqui de members.
aqui em cima que a gente criou. Se ele já tiver, ou seja, se ele já tiver usado o comando e tiver um código lá, modal vai ser exibido aqui para ele, ou seja, não vai gerar um novo código, ele vai ter que ter o código anterior. Mas caso ele não tenha, então vai cair aqui onde a gente gera o código e envia na resposta aqui do nosso comando. E aí adiciona ele na collection de members e depois remove depois de 30 segundos. Agora a gente vai dar uma utilidade para esse nosso botão aqui, ó. Vamos copiar o ID dele. E aqui embaixo eu vou pôr uma vírgula. Vou criar aqui buttons. E isso aqui tem a ver com o meu handler. Se você não tem o meu handler, você pode usar ele num evento de interaction create normal aí. Só verifica o custom ID. Mas no meu handler é muito mais simples. A gente simplesmente abre aqui os itens da collection e a gente vai criar um novo item onde a chave é o custom ID e o valor é a função. Então a gente passa aqui a interaction, abre aqui nossa arrow function e pronto, a gente já pode usar ela aqui. Então primeiro a gente faz a verificação básica aí. Nenhuma dessas interações eu vou estar usando no privado da pessoa, né? Tem que ser numa guilda. Então a gente já vai extrair aqui da interação o member e a guild. E essa parte aqui, ó, a gente pode subir aqui e copiar esses dois, ó. A gente pode copiar essas duas verificações aqui. Volta aqui embaixo no nosso buttons, vou colar ela aqui, deixar ela certinha. Só que a gente vai ter uma diferença, ao invés de reply, a gente vai fazer um update, que a gente vai atualizar a mensagenzinha do botão. Então a gente só remove aqui os embeds e os componentes, copiar isso aqui para essa outra resposta aqui também. E a próxima verificação a gente vai checar se o membro não está na collection de members aqui. Então a gente faz assim, a gente só põe a exclamação aqui para negar. Então se ele não tiver, a gente vai fazer um interaction update aqui dizendo o seguinte: utilize o comando /verificar novamente. E aí vamos passar isso aqui para esvaziar os embeds e os componentes também. Mas caso ele passe por todas essas verificações, a gente só faz um show modal aqui e põe o nosso verify model. E pronto, ó, do jeito que tá aqui, a gente já tem uma base. Vamos dar um npm run dev aqui para testar. Só que o código ainda não tá funcional porque a gente não tem a função do modal ainda. Mas a gente pode testar ele aqui. Se a gente der um /verificar, a gente pode ver aqui, ó, já tô verificado porque eu já tenho o cargo. Mas se eu não tiver o cargo, ó, posso usar o /verificar e ele vai criar o códigozinho aqui, olha que legal. E aí eu posso clicar aqui no botão e ele abre um modalzinho pra gente, ó. Mas se eu digitar qualquer coisa não vai acontecer nada, que a gente ainda não criou a função. E olha só que legal a mensagenzinha customizada que a gente fez. Se eu usar aqui o código de /verificar novamente, ele vai abrir o modal direto. Mas se eu usar o comando depois que o código expirar, aí ele vai criar um novo código pra gente, ó. Então agora a gente tem dois códigos diferentes, ó, que legal. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a função do nosso modal. Eu vou minimizar aqui para não ficar tão confuso. Minimizei o run, minimizei o buttons e agora eu vou criar aqui um models. Mesmo esquema aqui para o botão, abre uma collection. Então beleza, aqui ó, a gente vai passar o ID desse nosso modal. Verify code model, passa ele para cá, coloca aquele if básico e agora de modal a gente vai extrair o member, a guilda e os fields do modal. E aí a gente vai primeiro tentar obter o código aqui desse nosso membro. Então a gente faz members get, a gente vai tentar obter aqui o código da collection através do ID do membro que enviou o modal. E a gente também pega aqui o código que ele digitou no modal. Então aqui a gente tem dois códigos. O primeiro é o código gerado pelo nosso bot e o segundo é o código que ele digitou no modal. Então a gente faz um fields get text input value e passa aqui o ID do input que a gente criou lá. No caso é verify code input. Primeiro a gente verifica se não tem um código ou se o código é diferente do input code. Então para qualquer um desses casos a gente tem que enviar um reply aqui do nosso modal. Vou dar um reply efêmero. O conteúdo, o código inválido ou expirado. Utilize /verificar. Vou pôr certinho aqui. Pronto. Então aqui é o seguinte, caso o código tenha sido expirado, aqui vai ter undefined. Mas caso aqui não tenha undefined, se ele digitar o código diferente do código gerado pelo nosso bot, aí cai nesse if aqui, ele tem que fazer de novo. Então vamos subir aqui, ó, vamos copiar aqui essa verificação aqui de cargo, minimiza aqui de volta, deixa eu voltar aqui, cola. Depois que a gente verificar o cargo, a gente vai simplesmente fazer um members delete e a gente vai remover ele da nossa collection e a gente vai atribuir o cargo para ele aqui usando member roles add e a gente passa o nosso cargo aqui. E aí a gente pode simplesmente enviar aqui uma resposta para nossa interação, dizendo você foi verificado com sucesso, aí quebra a linha, recebeu o cargo e aí o nosso cargo. E tá pronto o nosso sistema, agora sim ele tá 100% funcional, vamos rodar o bot aqui para testar. Olha só, vou remover todos os meus cargos, para vocês verem que vai mudar a cor do meu nome. Então você pode fazer o seguinte, ó, aqui a gente tem só o comando, mas aí no seu servidor você pode deixar mais configurado. Por exemplo, você pode colocar a permissão de enviar mensagem ou entrar em sala em todos os canais para o cargo verificado. Então quem não tiver o cargo verificado não vai
poder entrar. E aí a gente só faz aqui o comando /verificar, ele vai gerar o código aqui pra gente. Então eu copio, seleciono ele aqui, dou um Ctrl C, clico no botão de verificar e aí eu posso passar o código. Ó, se eu passar o código errado, ó, se eu passo o código errado, ele fala que o código tá inválido, mas se eu passo o código certo, pronto, ó, você foi verificado com sucesso, recebeu o cargo e aí eu recebo o cargo de verificado aqui. E prontinho, esse foi o nosso sistema. Se você tiver mais sugestões ou qualquer tipo de dúvida, pode entrar no Discord, a gente tem o chat de dúvidas, o fórum de suporte e o fórum de sugestões aqui. Você pode deixar qualquer mensagem para nós aqui que eu vou estar olhando e eu posso estar fazendo um vídeo sobre isso. E no chat de dúvidas eu sempre tô aqui para responder qualquer dúvida que você tiver, não só de programação de bots, pode ser qualquer tipo de programação ou nem mesmo de programação, pode ser qualquer tipo de dúvida. Pode entrar aí que eu vou responder. E eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês tenham entendido e não se esqueçam, eu sou o Rinco.